Olá pessoal, leitura da palavra, Gênesis capítulo 37. Os sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que todos os filhos, porque era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E disse-me: ouve, peço-vos, estes sonhos que tenho sonhado. Eis que estávamos atentos com os molhos no meio do campo, e eis que os meus olhos se levantavam e também ficavam em pé. Eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam aos meus molhos. E então lhe disse aos seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos, por causa de suas palavras. E esteve José em outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que teve ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e os 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu-se seu pai e disse: que sonhou este que tiveste? Porventura viremos eu e sua mãe e teus irmãos inclinar perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, invejaram o seu pai, porém guardavam este negócio em seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse, pois, Israel a José: não apacentaram os teus irmãos junto a Siquém? Vem, envia-te a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai ver como estão seus irmãos e como está o rebanho, e traz-me as respostas. E assim enviou no vale de Hebrom de Siquém. E achou-se um homem, porque eis que estava errante no campo, e perguntou-se a esse homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, aonde eles apacentam? E disse aquele homem: foram daqui, porque ouve dizer que vamos a Botã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou em Dotã. Os irmãos de José conspiram sua morte. E viram-no de longe. Antes que chegasse a ele, conspiraram contra eles para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador. Vinde-me, pois, agora e matemo-nos, e lançamos numa destas covas, e diremos: uma fera comeu, e devoremos, e será como sonho. E ouvindo Ruben, livrou-se das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também disse Ruben: não derramaremos sangue, lançai nesta cova que está no deserto, e não lancei a mão nele. Isto disse para livrar-os da mão deles, para tornar ao seu pai. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram de José sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-nos e lançaram a cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois apacentaram a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de israelitas vinham de Gibeá, e seus camelos traziam especiaria e bálsamo, mirra, e iam levá-lo ao Egito. José vendido pelos seus irmãos. Então Judá disse
aos seus irmãos que proveito haverá que matemos nosso irmão e escondemos seu sangue? Vinde e vendamos a estes israelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque nele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e lançaram José à cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos israelitas, os quais levaram José ao Egito. Levantando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou suas vestes e voltou aos seus irmãos e disse: O menino não está, e aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica de sangue, e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-lo ao seu pai, e disse: Tomemos, achamos a túnica. Conhece agora este, será ou não a túnica do teu filho? E conheceu-a, e disse: É a túnica do meu filho. Uma fera comeu certamente. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes e pôs saco sobre seus ombros, e lamentou o seu filho muitos dias. E levantou-se todos os filhos e todas as filhas para consolarem. Recusou-se, porém, ser consolado, e disse: Porquanto como choro, hei de descer o meu filho à sepultura. Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Gênesis capítulo 37.